Capítulo 4 do profeta Jonas, hoje do versículo 5 até o final, diz assim: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então nós estamos concluindo, queridos, a leitura do livro do profeta Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas, dizendo para ele pregar em Nínive. Ele desceu a Jope, tomou um navio para Tarsis, para fugir para longe da presença do Senhor. Lá em alto mar, o Senhor manda uma tempestade e o barco está a ponto de afundar. Eles descobrem que Jonas é o culpado, ele é lançado ao mar, é engolido pelo grande peixe. 3 dias depois, o grande peixe vomita Jonas lá na praia, lá em terra. Deus fala para Jonas de novo: vai a Nínive, prega contra ela. Jonas se levanta, conforme a palavra do Senhor, vai a Nínive, prega. Uma mensagem muito curta, de apenas 7 expressões: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Provavelmente um dos sermões mais curtos que nós já ouvimos, e a Bíblia diz que Nínive creu em Deus, proclamou jejum, vestiu-se de panos de saco, assentou sobre cinzas, e Deus, vendo aquilo, no versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, Jonas se desgostou, ficou aborrecido, ficou irado, porque Deus perdoou Nínive, não destruiu Nínive. Ele queria que Nínive fosse destruída. Então o capítulo 4 é Deus tratando de Jonas, do coração de Jonas. É Deus ensinando a Jonas algumas lições que ele tinha que aprender. E a primeira lição nós vimos na semana retrasada: Deus é cheio de graça. Deus quis mostrar para Jonas que ele, Deus, é um Deus cheio de graça. E que a sua graça ela é abundante, a sua graça é poderosa, a sua graça é para ser compartilhada, e a sua graça deve ser motivo de regozijo, de alegria, de júbilo. Agora, concluindo o livro, Deus vai ser mais duro com Jonas. E Deus vai, de forma muito sábia, desmascarar alguns pecados de Jonas. Vai mostrar para ele o quanto ele é egoísta e o quanto ele é um hipócrita. É duro, mas é o que Deus está mostrando para ele. Então a segunda coisa que Deus quer ensinar a Jonas não é apenas que ele é um Deus cheio de graça, mas é que ele é um Deus sábio. E sendo sábio, ele nos corrige, ele nos disciplina com a sua sabedoria, revelando a sua bondade e denunciando a maldade, o pecado que vai no nosso coração. Em primeiro lugar, Deus denuncia o egoísmo de Jonas com a história da planta. Ele sai da cidade, se retira para um local distante da cidade, provavelmente alto. Ele se assenta ali para ver o que acontece. Percebam, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas provavelmente pregou 3 dias, porque Nínive era uma cidade de 3 dias para ser percorrida. Já no 4º dia ele se afasta da cidade e fica lá 36 dias olhando para ver se Nínive será ou não destruído.
E aí Deus, sendo generoso, faz com que uma planta cresça sobre a cabeça de Jonas para o livrar do seu desconforto. E a Bíblia diz: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. E aí então Deus está desmascarando o egoísmo de Jonas, mostrando: Jonas, você se alegra com uma planta, mas não se alegra comigo. Você está mais interessado nas minhas bênçãos do que naquilo que eu sou. Você quer mais os meus favores do que a minha pessoa. Você quer a planta para você, que lhe traz conforto, sombra, tranquilidade, mas não quer a manifestação da minha graça em favor de Nínive. Percebe o quanto você é egoísta, só pensa em si mesmo, não pensa nos outros. Você se distanciou da cidade, se afastou da cidade. Você, como profeta, deveria estar lá no meio da cidade, juntamente com o povo, chacoalhando as pessoas e dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Mas você pregou e simplesmente se afastou e cruzou os braços para ver o que acontece. E agora você está no conforto e você está feliz com a planta, com o milagre da planta. Ou seja, quando eu sou gracioso com você, você fica feliz. Mas quando eu sou gracioso com os outros, aí você fica triste. Você está irado comigo, mas feliz com as minhas bênçãos. Lembra quando Jesus, ainda aqui em terra, disse: vocês me procuram não por aquilo que eu sou, mas por causa dos pães que eu multiplico? Parece que o egoísmo de Jonas é o egoísmo de todos nós, meus irmãos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade e as religiões estão aí para não nos deixar mentir, onde as pessoas querem mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Nós estamos interessados muito mais nos favores, nos milagres que Deus tem para nos dar, do que na pessoa de Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. E muitos estão simplesmente buscando uma vida religiosa por causa de benefícios, de bênçãos, e não por amor a Deus, por amor a Cristo, por aquilo que Ele fez na nossa vida. Segundo lugar, Deus vai denunciar a hipocrisia de Jonas. O texto diz, do 7 em diante, que no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou um verme, o verme comeu a planta e a planta secou. E aí Jonas ficou muito indignado, porque em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Pense bem, ele está lá exposto, debaixo do sol, e aí a planta morre e Deus diminui o vento. Eu vou mandar um ventinho bem fraco, um sol bem quente, e aí começa a fritar os miolos de Jonas, e ele fica indignado, ele fica aborrecido, dizendo: caramba, Deus tirou o meu conforto, tirou a minha sombra, e ainda manda esse sol escaldante e diminui o vento. E aí ele fica irado, e ele pede a morte. E aí perceba, a tática de Deus. No 9 diz assim: então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas responde: é razoável a minha ira até a morte. Deus está dizendo para Jonas: Jonas, você valoriza mais uma planta do que pessoas? Você está triste porque eu matei a planta, Jonas? E ele diz: eu estou triste e quero morrer porque o Senhor matou minha planta. E Deus então dá o checkmate, dá o checkmate dizendo: Jonas, você está aborrecido por causa de uma planta que te não custou trabalho, que numa noite nasceu e numa noite morreu, e não quer que eu tenha compaixão de Nínive, onde existem 120.000 pessoas que não sabem discernir entre mão direita e esquerda, e ainda muitos animais. E nós já vimos, que provavelmente 120.000 pessoas aqui que não discernem mão direita e de mão esquerda são crianças. Deus está dizendo: Jonas, então quer dizer que se eu matasse Nínive e preservasse a planta e o seu conforto, você estaria feliz? E eu creio que ele responderia: eu estaria muito feliz. Quem sabe até fizesse um culto de ações de graças. E com isso Deus está dizendo: Jonas, percebe o quanto você é egoísta, o quanto você é hipócrita. Você diz que eu sou cheio de graça, mas você não quer a graça para os outros, quer só para você. Você se afasta do povo que está para morrer, você senta-se debaixo da sua sombra, tranca-se no seu conforto, e você quer que os outros sejam destruídos. E o texto não termina.
O texto termina com essa pergunta: e também muitos animais? E aí eu não sei o que aconteceu, né? A gente pode deduzir que se Jonas realmente tivesse um pouquinho de sentimento, eu creio que ele tinha, porque ele era um homem de Deus, era um cristão na sua época, eu creio que ele voltou para casa muito envergonhado. Quem sabe perguntando: que tipo de profeta sou eu? Que tipo de profeta sou eu? E eu creio que o texto está em aberto para que agora eu e você, no lugar de Jonas, perguntemos: que tipo de crentes somos nós? Porque quando Deus nos chamou em Cristo para fazermos parte da sua igreja, Ele não nos chamou para nos distanciarmos do mundo. Ele não nos chamou para ficarmos fechados em nossos templos com ar-condicionado e cadeiras confortáveis, cantando graças dou por esta vida. Ele chamou a igreja para fazer diferença no mundo. Ele não disse que o mundo viria para a igreja, ele disse que a igreja iria para o mundo. E ele disse: vós sois luz do mundo e sal da terra. Ou seja, eu não posso me afastar do mundo. Como crente, eu tenho que me misturar com o mundo, com esse mundo podre, com esse mundo perdido nas trevas do pecado. É lá que eu e você, cada um de nós, temos que estar e temos que fazer diferença, porque Deus em Cristo habita em nós. É lá que nós temos que viver, é lá que nós temos que proclamar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não ficarmos aqui debaixo da nossa sombra, da nossa arvorezinha, que é dádiva da graça de Deus. Queridos, eu concluo o texto de Jonas dizendo o seguinte: Deus não nos salvou para sermos abençoados. Deus nos salvou para sermos abençoadores. Abençoado nós já fomos quando recebemos esta salvação. A maior dádiva de Deus, Deus nos deu em Jesus Cristo. Nós somos povo de Deus, mas não é povo de Deus para sermos um depósito de graça, um depósito de bênção e sermos diariamente agraciados com esta graça de Deus. Mas um povo de Deus chamado para dar testemunho, para ser luz entre as nações, para ser luz entre os gentios, para ser sal que dá gosto e conserva esta sociedade que está em estado de apodrecimento, de deterioração, para essa sociedade que está em trevas. Jonas volta para casa, eu creio que, quem sabe, né, muito envergonhado. E a pergunta que eu faço para mim é: que tipo de crente sou eu? Será que eu sou um crente que realmente dá testemunho, que recebe graça para dividir e compartilhar graça? Ou eu sou do tipo do crente que fica enlatado, escondido, querendo as graças de Deus só para a minha vida, e os outros que se danem, os outros que se explodam, os outros que morram e que vão todos lá para onde Deus quiser levá-los? Então vamos refletir. Jonas é um livro sensacional, foi um grande desafio que o Sr. Marco me deu, né? E durante todos esses meses temos pensado nesses valores, nesses princípios. E o livro de Jonas, que trata da soberania de Deus, também trata da graça de Deus, do amor de Deus, que não é só para mim, não é só para você, mas é para ser pregada, dividida, compartilhada, e todo aquele que crer será salvo. E quando isto acontecer, há júbilo no céu, deve haver júbilo também no meu, no seu, no nosso coração. Então Deus conclui o livro disciplinando Jonas, mostrando que ele é um Deus sábio, mostrando que ele é um Deus gracioso. E na sua sabedoria, ele revela o egoísmo de Jonas, que pensa mais em si mesmo, no seu conforto, do que no conforto dos outros, que valoriza mais uma planta do que pessoas. Jonas viu um povo mau, Deus viu um povo arrependido. Jonas viu uma planta e o seu conforto, Deus viu crianças e animais inocentes que seriam mortos junto com aqueles culpados. Percebam, queridos, a diferença daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. Mas que Deus nos ajude, nos abençoe, para que cada um de nós faça a reflexão correta e viva de forma correta, como luz e sal, como pregoeiros da justiça, onde quer que nós estejamos. Amém.